Graças a Deus, para nós é um motivo de alegria estar mais uma vez aqui, entrando no nosso canal e aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para trazer a mensagem do dia, a mensagem da hora, a mensagem revelada pelo sétimo anjo. E antes de nós começarmos, eu queria pedir para vocês, amigos e irmãos, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, Jailson HMTV, certo? Depois dê o like, porque quando você dá o like, isso mostra que o algoritmo do YouTube vai espalhar o nosso conteúdo pelo mundo da internet, tá bom? E também aperta o sininho, porque você apertando o sininho, quando a gente gravar um vídeo, automaticamente você vai receber o sinal aí no seu computador, no seu notebook, no seu celular, que a gente envia um vídeo, tá bom, meus irmãos? Então, se faça isso. Se inscreva no nosso canal e dê o like. Muito bem, eu queria convidar os irmãos e os amados amigos e todos para nós ler a Escritura, que hoje nós temos um pequeno assunto para tratar, mas esse assunto é de importância, que isso vai nos deixar meditar um pouco e refletir naquilo que Deus fala através da sua palavra. Eu queria ler aqui Mateus capítulo 4, só o versículo 4 de Mateus capítulo 4, para o nosso assunto de hoje à tarde. Diz aqui, ó, a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez, eu quero repetir mais uma vez essa escritura. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, para que nós podamos caminhar nela junto. Muito bem, eu queria tratar hoje de um pequeno assunto, meus amados. Eu queria trazer um pequeno tema para nós refletir sobre os acontecimentos que acontecem no nosso, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, no nosso meio. Eu queria aproveitar e falar hoje sobre tudo é importante na mensagem. Esse é o nosso pequeno tema desse pequeno discurso de hoje à tarde aqui no nosso canal Jailson HMTV. Tudo é importante na mensagem. Por que eu quero falar sobre isso, meu amado? Irmãos, deixa eu lhe dizer algo aqui interessante para vocês. Que Deus, através de 2000 anos, preste bem atenção, 2000 anos, Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, veja, Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3 se estende em 2000 anos, é um comprimento de 2000 anos. Por quê? Porque ali Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3 está as 7 eras da igreja, as 7 cartas. O irmão Brana disse na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que essas 7 cartas são cartas proféticas. Então, o capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 3 cobre uma área de um tempo de 2000 anos, por causa das 7 eras da igreja. Os 7 períodos, as 7 dispensações. E Deus ia usar essas dispensações, essas eras da igreja, para trazer seus mensageiros, trazer sua mensagem, porque a Bíblia diz que, como Jesus disse aqui, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é a boca de Deus? A boca de Deus são os seus profetas, são os seus mensageiros que ele envia dentro das eras, durante as eras, como ele fez com Noé, como ele fez com Moisés, como ele fez com cada profeta, Isaías, Jeremias, o próprio Jesus Cristo. Cada profeta na Bíblia, cada mensageiro que Deus envia é a boca de Deus. E cada mensageiro que Deus envia, e os mensageiros que Deus enviou durante as 7 dispensações, as 7 eras, Éfeso, ele enviou Paulo, Éfeso, Esmirna, que ele enviou São Martim, Colomba. E cada mensageiro, Lutero, Wesley, o próprio William Branham, que foi o último, o 7º, cada homem desse, cada mensageiro que ele enviou, cada profeta, em cada era, Filadélfia, Laodiceia, Sardo, em cada era da igreja, Deus enviou um mensageiro com uma mensagem.
Vamos ver uma coisa interessante. Na quinta era da igreja, que era de Sardo, Deus enviou Lutero. E Lutero trouxe uma mensagem, e a sua mensagem foi justificação. Essa era a mensagem do dia. Essa era a mensagem da hora, e tudo era importante para isso. Depois ele vem outra era da igreja, que era de Filadélfia, e Deus levanta outro mensageiro, e esse mensageiro foi o John Wesley, e ele trouxe a mensagem da santificação. Lutero, justificação; Wesley, santificação. E essa mensagem era importante na época, na era, no dia que eles estavam vivendo. E depois Deus levanta, aí vem a era de Laodiceia, e Deus levanta o sétimo mensageiro, contando de Paulo, que foi o primeiro, até o William Branham, que foi o último e o sétimo. E ele trouxe uma mensagem. E tudo é importante nessa mensagem. Por quê, irmão? Por que que essa mensagem é uma mensagem importante? Porque ela é a última mensagem. Ela é a última mensagem que Deus trouxe na terra. Na última era da igreja, a era de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, fala da última dispensação, da última era da igreja. E Deus levantou um mensageiro, e ele trouxe esse mensageiro com essa mensagem. Mas o que eu quero dizer aqui, irmão, porque tudo nessa mensagem é importante, mas o que eu quero dizer é que muitos pregadores, muitos pastores, muitos pregadores, é aqui onde eu quero focar, eles parecem que esse tempo todo, eu quero só falar aqui do meu estado. Eu acho que aqui no meu estado faz o quê? Uns 40 e poucos anos que a mensagem chegou aqui no nosso estado da Paraíba. Mas o que é que os pregadores e o que é que os pastores sabem da mensagem aqui na Paraíba? Eu acho que eles não entendem ainda, não entenderam ainda a mensagem. Qual o importante é a mensagem, a última mensagem que nós estamos vivendo. Eles não compreenderam ainda. Porque esses mais de 40 anos, irmão, esses 40 e poucos anos de mensagem aqui na Paraíba, tanto os pastores como os pregadores, eles só pregam batismo, Santa Ceia e lava-pé. É o que eles pregam aqui. Aí você diz, mas irmão Jailson, mas isso é correto? Sim, isso é certo. E quando eles não pregam o batismo e a Santa Ceia no lava-pé, eles pregam contra a mulher pregadora, contra corte de cabelo, batom. Mas isso é certo? É certo. Mas só que isso, irmão, não dá fé de rapto. E isso não dá fé de arrebatamento. Isso, batismo, lava-pé, Santa Ceia, é falar contra a mulher. Essas coisas são o fundamento. Só apenas o alicerce. Vamos fazer um exemplo. Um exemplo aqui, bem, uma analogia dos acontecimentos. Muito bem, eu moro com a minha família de aluguel, já faz uns 20 anos que eu moro de aluguel. Mas durante esses 20 anos eu vou ajunto um dinheirinho, e durante esses 20 anos eu consigo juntar dinheiro para comprar um terreno. Então eu compro um terreno para fazer uma casa. Então o que é que eu faço? Eu limpo o terreno, eu faço os alicerces da casa e depois faço a sapata. Mas o que é a sapata? A sapata, irmão, é o fundamento da casa. Então eu faço toda a sapata da casa. Eu faço a sapata da cozinha, do banheiro, do quarto, da sala, sabe? Eu faço todas as sapatas da casa. E quando eu termino de fazer a sapata, eu vou, pego minha família, pego meus móveis e vou morar na casa. Mas como eu posso morar na casa sem construir as paredes e nem fazer a cobertura? Só a sapata. Não, irmão. Que eu acontecer fazer uma coisa dessa, então alguma coisa, eu estou com algum problema mental. Eu estou com apenas algum distúrbio mental, porque eu apenas fiz a sapata da casa e fui morar com a minha família dentro da casa, sem fazer parede, sem cobrir. Então aqui está o problema, meu amado. Então, batismo em nome de Jesus Cristo, Santa Ceia, Trindade, falar contra a mulher pregadora, essas coisas, isso é apenas o fundamento. E o irmão Branham fez isso desde o ano de 1933 até o ano de 1962. O irmão Branham restaurou a doutrina apostólica. Para depois, quando ele restaurar a doutrina apostólica, ele veio trazer a pedra de coroa. Em 63 em diante, ele veio trazer a pedra de coroa. Mas essas coisas não são pregadas pelos pregadores, nem pelos pastores aqui no nosso estado. Eu acho que em grande parte do país, os ministros, os pregadores negam essas coisas para o povo. Deixa eu falar algo para vocês aqui, irmão. Existe no nosso meio, eu
eu consigo ver dois grupos de pastores e pregadores. Dois. Muito bem. Tem aquele grupo de pastores e pregadores que não consegue chegar num conhecimento pleno. Não consegue chegar nesse conhecimento pleno. Então, mas ele não critica, ele não fala contra, mas ele não consegue, ele espera Deus revelar a ele para ele chegar naquele conhecimento. E quando ele não consegue a revelação, o que ele faz? Ele procura alguém que tem um nível de revelação que pode trazer aquilo para a igreja. Isso aí é um tipo de pastor e de pregador que nós temos. Agora nós temos a outra classe de pastores e pregadores, irmão, que não consegue alcançar o nível de conhecimento, não consegue pregar as revelações proféticas, mas o que é que eles fazem? Eles têm inveja, são invejosos, eles criticam, eles zombam, ele fala contra, irmão, fala contra o que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963, dizer que aquela nuvem que apareceu lá no Arizona, nos Estados Unidos, aquilo não é importante, que aquilo, criticar aquilo, irmão, é você falar contra o Espírito Santo. Jesus disse que não tem pecado, ele disse que blasfemar contra o Filho tem perdão, mas blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa geração e nem na outra. Então, blasfemar, falar contra aquela nuvem que apareceu lá no Arizona em 1963, no dia 28 de fevereiro, dizer que aquilo não tem importância, aquilo é só uma nuvenzinha, isso é blasfemar contra o Espírito Santo, irmão. E nós temos uma ruma de ministros, de pregadores que estão falando contra a mensagem da hora. Porque, irmão, tudo na mensagem é importante. Tudo na mensagem. Que você não conseguir, irmão, chegar naquele nível de conhecimento na mensagem, procure alguém, ou então ore a Deus, faça como disse o apóstolo Tiago, ore a Deus para que ele lhe dê sabedoria. Então nós precisamos saber, irmão, que tipo de mensagem nós estamos vivendo, qual é o tipo de mensagem que Deus nos deu através do sétimo anjo do mensageiro. Deixa eu ler aqui as escrituras, para a gente ver, irmão. Eu quero ler 3 escrituras aqui, que mostra o tipo de mensagem que Deus enviou para nós. Que nós estamos vivendo na última mensagem, na última era, no último mensageiro, o mensageiro profeta. Veja só, aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, veja o que é que a Bíblia diz, irmão. Veja o tipo de mensagem que Deus enviou para nós através do sétimo anjo. Olha aqui, Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas, seus servos. Olha aí, irmão. Que tipo de mensagem o sétimo anjo, a última mensagem, ia trazer para nós? O mistério de Deus. Quando essa mensagem e esse mensageiro, que são os últimos, tivesse em ação, tivesse na hora, pregando, eles iam trazer esse tipo de mensagem. O mistério de Deus. Vamos para a outra escritura, Apocalipse 11, versículo 15, e você vai ver, irmão, o tipo de mensagem que nós temos recebido de Deus através do sétimo anjo no nosso tempo. Apocalipse 11, 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Veja só, irmão, o tipo de mensagem que Deus ia enviar para nós através do sétimo anjo. Outra escritura, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao versículo 10. Veja só. Versículo 9. E seguiu-se o terceiro anjo, Apocalipse 14, versículo 9 em diante. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja só, irmão, que tipo de mensagem. Esse terceiro anjo aqui é o sétimo, numa ordem cronológica, começando do primeiro até o último. Esse terceiro anjo é o sétimo.
Veja a mensagem que Deus ia trazer através do último mensageiro. Veja o tipo de mensagem. E nós, irmão, pregadores e ministros, precisamos entender isso. Precisamos entender que não podemos, irmão, como é que você passa 40 anos com um ministério e só prega isso e não consegue ver as outras coisas? Porque o ministério do sétimo anjo está dividido em duas partes. Primeiro ele restaurou e depois ele trouxe a revelação. Isso é importante. Porque a fé de rapto, irmão, está nos trovões, disse o profeta de Deus. Primeiro selo 74, que a fé de rapto está nos trovões. Então, irmão, que Deus possa nos ajudar para que a gente chegue a isso, a esse entendimento. Para ver que a gente possa entender isso. Agora deixa eu ler algo aqui do profeta, para a gente encerrar o nosso pequeno discurso de hoje à tarde. Eu queria ler aqui na mensagem, possuindo a porta do inimigo depois da prova, pregado no dia 22 de março de 1964, parágrafo 117. Veja o que é que o sétimo anjo diz. Preste bem atenção nisso aí. Olha o que é que ele diz. Porque ele vive. Ele disse que também vivemos. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não parte da palavra. Toda palavra que procede da boca de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Tome a porta de todos os inimigos. Veja que coisa linda o que é que o profeta de Deus diz aqui na mensagem. Possuindo a porta do inimigo depois da prova. Ele disse, não parte da palavra. Toda palavra. Então é isso, irmão. Por quê? Toda palavra, não parte da palavra. Olha, tem pregadores, irmão, eu não querendo criticar ninguém, tem pregadores, tem líderes que a gente pergunta para ele que era a noiva vive. Em qual dispensação a noiva está vivendo? Eles não sabem. Eles não sabem distinguir a noiva da igreja. Eles acham que é tudo a mesma coisa. Isso é falta de quê? De entendimento, de conhecimento e de revelação da mensagem. Deixa eu ler mais outra mensagem aqui. Na mensagem, o futuro lá do noivo celestial, de noiva terreal. Essa mensagem foi pregada também no mesmo ano, no dia 20 de agosto de 1964. Eu quero ler aqui o parágrafo 190. Eu quero ler isso aqui para a gente encerrar a nossa transmissão aqui. Parágrafo 190, deixa eu ver aqui, parágrafo 197 da mensagem, o futuro lá. Veja o que é que o irmão Branham, o profeta, o sétimo anjo ensina. Ele diz assim, ó, mas tem que ser a totalidade da palavra para ser a noiva. Tá vendo só, irmão? A totalidade, tudo. Por isso que eu digo a você que tudo é importante na mensagem. Por quê, irmão? Porque a essa mensagem que Deus enviou para nós, a última mensagem, com o sétimo anjo, essa mensagem vem nos preparar a noiva. E não pode ser apenas parte da palavra. Tem que ser toda a palavra. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas tem que ser a totalidade da palavra para ser a noiva. Você tem que ser parte dele. Ele é a palavra, está vendo? E qual parte dele quem é? A palavra que está prometida para este dia, quando ele chama a sua noiva. Ser parte disso, entende? Agora, não perca isso agora. Está vendo só, irmão? Então sim, irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, para que nós podemos crer em toda a palavra. Não apenas bater. Eu não sou contra pregar sobre batismo, santa ceia, nem lava-pé. Não, eu não sou contra isso, não. Agora, o que eu estou dizendo é que essas coisas, irmão, não dá fé de rapto. Isso não é a totalidade só. Temos de pregar toda a totalidade da palavra. Tudo que foi pregado pelo profeta. Tudo que o sétimo anjo trouxe para nós. Porque tudo é importante na mensagem. Que Deus abençoe, meus irmãos. E continue orando por nós. E não se esqueça, você ainda que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Dê o seu like e aperte aí no sininho para você receber os nossos vídeos. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe e um forte abraço. E sexta-feira nós estamos mais uma vez aqui trazendo mais uma pequena porção da palavra de Deus. Em nome de Jesus, shalom para todos vocês.